Bom, agora então eu vou te ensinar a fazer a massa para o nosso rocambole. O meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus e agora eu vou te ensinar a fazer essa massa então. Nós vamos iniciar, primeiramente, essa massa, ela é do método espumoso, porque nós vamos aerar as claras e as gemas com açúcar, depois incorporar os demais ingredientes, tudo bem? Então nós vamos começar batendo as claras na batedeira até ela ficar em neve. Após esse processo, nós vamos adicionar as gemas uma a uma para incorporá-las lentamente e somente depois o açúcar, tá? Então vamos iniciar batendo as claras. Velocidade alta. Pronto, olha só. Já estão bem crescidas. Agora, com a batedeira ligada em velocidade baixa, eu vou adicionar as gemas uma a uma. Olha só. Ficou bem espumoso, bem bonito. E agora, da mesma maneira que eu fiz com as gemas, eu vou adicionar o açúcar aos poucos, com a batedeira ligada. Pronto, olha só como cresceram as claras com as gemas e o açúcar. Agora, eu vou retirar da batedeira e vou adicionar os demais ingredientes à mão. Aqui eu tenho a farinha de amêndoas, que é uma farinha que vai agregar um pouquinho de untuosidade à minha massa e também um pouquinho de sabor. Aqui eu tenho farinha de arroz branco, que vai agregar estrutura a esse pão de ló. E também para agregar um pouquinho mais de liga, porque os ovos vão agregar, né, a liga suficiente, mas eu vou adicionar um pouquinho de polvilho doce para eu ter mais facilidade em moldar o meu rocambole sem o risco de ele quebrar, tá? Então eu vou adicionar também o polvilho doce. Então eu vou retirar aqui da batedeira. Olha só. Um creme super aerado, bem fofinho. E eu tenho que misturar essas farinhas muito delicadamente para eu não perder esse ar, porque é o ar que vai fazer com que a massa vai crescer dentro do forno, tá? Então, eu vou peneirar de maneira tranquila, para você não virar muita farinha dentro. Então, eu vou peneirar a farinha de arroz branco. É importante que você peneire, porque senão, olha, esses gruminhos aqui, ó, eles vão ficar na sua massa, tá? Peneire e retire esses gruminhos. E agora, com uma espátula, misturando delicadamente de baixo para cima, eu vou incorporar essa farinha. É importante que você mexa no fundo de todo o recipiente, porque ainda pode ter farinha, ó, tá vendo? Então, em todo o fundo, na lateral, no centro, misturando delicadamente. Pronto. Agora, eu vou peneirar também o meu polvilho doce. Aqui eu já vou aproveitar e vou adicionar a farinha de amêndoas, que eu não vou peneirar, porque ela não é tão fininha. Eu vou até tentar peneirar, só que a minha peneira ela é muito fina.
Então, a minha farinha de amêndoas não vai passar por ela. Tá vendo? Ela passa, mas acho que não vai passar totalmente. Vamos ver. Olha, passou. Ficaram só os gruminhos. Eu vou descartar. Pronto. Aqui também eu tenho um pouquinho de fermento químico. Tradicionalmente no pão de ló a gente não adiciona fermento químico, mas nesse aqui eu vou adicionar só para dar uma forcinha a mais. É bem pouquinha a quantidade. Eu vou colocar o fermento químico. E também já vou adicionar as minhas raspas de laranja. Lembre-se de fazer sempre essas raspas logo antes de você iniciar a receita, porque senão os óleos essenciais, que são os responsáveis por dar esse aroma, esse sabor no nosso bolo, eles vão se perder, eles vão oxidar. Então é importante que você faça essa raspa logo antes de iniciar a receita, tá? Então eu vou adicionar aqui as minhas raspinhas de laranja. Só o cheirinho das raspas já é maravilhoso. Então, novamente aqui, com delicadeza, vamos incorporar todas essas farinhas. Ó, tá vendo? No centro, ela fica com farinha amontoada, então vai misturando bem. Prontinho. Olha só que massa linda. Ela não perdeu o volume, tá vendo? Uma massa bem cremosa, bem volumosa. E agora nós vamos utilizar uma forma retangular. Essa forma aqui, ela tem 40 centímetros por 25, tá? Eu untei o fundo da forma, coloquei um papel manteiga, untei também o papel manteiga. E esse papel manteiga, eu deixei ele com as laterais sobrando de propósito, porque esse papel manteiga vai me auxiliar na hora de enrolar o meu rocambole, tudo bem? Então, deixe sempre uma rebarba de papel manteiga nas laterais, unte bem. E aí, nós vamos colocar a massa aqui. Por que é uma forma tão grande? Porque a massa do rocambole, ela precisa ser fina, né? Bem fininha. Então, ela é uma forma maior para eu ter a espessura correta da massa e ter um rocambole delicioso. Agora vamos espalhar a massa na forma. Aí você pode falar, mas essa forma ela é muito grande e o meu bolo não vai ter força para crescer. Essa é a característica do rocambole, ter a massa fina, tá? Quando eu faço o bolo normal, tem que ser a forma menor para poder ter uma massa com uma espessura alta, senão ela não vai crescer direito, né? Nesse caso, como a gente não quer que ele cresça muito, que esse bolo não fique muito alto, então a forma maior é necessária. Espalhe para ficar da mesma espessura, tudo bem? Se não ficar também não tem problema, ele vai ficar maravilhoso de qualquer maneira. Então pronto. Agora eu vou levar a minha massa para assar por aproximadamente 25, 30 minutos. Vai depender do seu forno. Ela não pode ficar muito dourada em cima, porque senão ela vai ressecar. Ela ressecando, você vai ter dificuldade em enrolar, porque ela vai rachar. Então, você vai retirá-la do forno quando ela ainda estiver branquinha por cima, tá? Mas ela já assada, tudo bem? Então, vamos levar para assar. Bom, minha massa já assou, olha só. Ela ficou um pouquinho douradinha, mas olha, bem branquinha pro lado de cá. O meu forno tá um pouquinho desregulado, mas olha só. Ela não pode assar muito, tá? Não pode ficar dourada demais, porque senão ela vai ficar seca e você vai ter dificuldade em enrolar esse rocambole.